Nessa videoaula, tratarei sobre a atuação da Guarda Municipal no trânsito, tendo em vista a decisão recente do Supremo Tribunal Federal. Meu objetivo não é apontar se a Guarda Municipal deve ou não deve atuar no trânsito, se isso é bom ou ruim em termos de gestão do trânsito brasileiro, e sim destacar alguns aspectos jurídicos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal, para que os profissionais do trânsito, principalmente os agentes de trânsito e os guardas municipais, tenham plena consciência sobre as mudanças efetuadas. A decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto foi tratada pela imprensa como sendo uma autorização do Supremo para que as guardas municipais possam aplicar multas de trânsito em todo o país. Alguns sites, inclusive, noticiaram que a Guarda Municipal poderia, a partir de agora, multar por qualquer infração de trânsito de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Na verdade, essa decisão, embora atinja realmente esse resultado, ou seja, de autorizar a Guarda Municipal a atuar no trânsito, não foi uma novidade, tendo em vista que desde o ano passado, com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a fiscalização de trânsito passou a ser permitida para as guardas municipais. O próprio site do Supremo Tribunal Federal divulgou o assunto, dizendo que foi reconhecida a competência de guardas municipais para aplicar multas de trânsito. Nós veremos então nessa videoaula qual foi efetivamente a decisão adotada e quais são os reflexos dela para os profissionais da área de trânsito. Eu faço, portanto, dois esclarecimentos iniciais. O primeiro é que a decisão do STF não se trata de um permissivo legal automático. Não significa que, a partir de agora, a Guarda Municipal possa atuar no trânsito sem qualquer outra formalidade. O segundo esclarecimento é de que a fiscalização de qualquer infração pela Guarda Municipal, da maneira como foi divulgada, refere-se ao voto vencedor no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é qualquer infração que seja de competência do município. O ministro relator desse recurso, que era o ministro Marco Aurélio, havia entendido que a fiscalização deveria se limitar das infrações que diziam respeito à proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. E a maioria dos votos foi no sentido de que qualquer infração de trânsito que esteja na competência do órgão municipal de trânsito pode ser atribuída à Guarda Municipal e não só aquelas que, de certa forma, repercutem na proteção do patrimônio. É importante, então, entender que essa fiscalização de qualquer infração não significa que, a partir de agora, possa se fiscalizar as infrações, por exemplo, de licenciamento, de habilitação, de alcoolemia, a não ser, é claro, que haja um convênio com o órgão executivo de trânsito estadual, que é o DETRAN, conforme eu falarei mais adiante. O assunto é realmente extenso e o meu objetivo nesta videoaula é tratá-lo de maneira bem curta. Eu separei, portanto, 4 tópicos a serem abordados. O primeiro, eu vou apresentar qual foi a origem da decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi em decorrência de um recurso extraordinário com repercussão geral, já explico do que se trata. O segundo tópico, eu vou apresentar as implicações jurídicas da decisão. No terceiro tópico, vou tratar de maneira bem simples e rápida a relação com a Emenda Constitucional 82 de 2014 e a Lei número 13.022 de 2014. E no quarto e último tópico, vou apresentar um cenário atual com as possibilidades de atuação da Guarda Municipal no trânsito. Primeiro tópico, qual foi a origem da decisão do Supremo Tribunal Federal? Na verdade, não foi uma ação direta de inconstitucionalidade que tenha sido julgada originariamente no Supremo. O que ocorreu foi uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais contra uma lei municipal de Belo Horizonte, que foi a Lei 9.319 de 2007, que tratava do Estatuto da Guarda Municipal de BH. O resultado desta ADI foi a sua improcedência no dia 13 de janeiro de 2010, da qual foi apresentado um recurso extraordinário com base no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal, tendo em vista que o Supremo pode ser acionado nos casos em que o Tribunal Estadual entender que uma lei municipal seja válida, e aí essa ação direta de inconstitucionalidade chegaria até o Supremo.
Inicialmente, a competência do Supremo, no que se refere ao controle de constitucionalidade, é só para leis federais e estaduais. O motivo pelo qual esta ação chegou ao Supremo foi por conta desse recurso extraordinário. O que significa esse recurso extraordinário? O artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, prevê que no recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de 2/3 de seus membros. Então, quando nós falamos que foi um recurso extraordinário com repercussão geral, significa apenas que foi demonstrado ao Supremo Tribunal Federal que, mesmo sendo o controle de constitucionalidade de uma lei municipal, haveria necessidade de posicionamento do Supremo, porque esse assunto resvala em várias outras ações, já que muitos municípios possuem leis sobre a Guarda Municipal que trazem a competência da fiscalização de trânsito, e aí o Supremo considerou pelos seus membros que deveria julgar o recurso a fim de estabelecer uma regra, um posicionamento do Supremo Tribunal Federal para que qualquer outro recurso que lá chegue já saiba qual será a decisão a ser adotada pelo órgão máximo do Poder Judiciário. Vejamos então qual foi o questionamento em relação a Belo Horizonte para que houvesse essa ação direta de inconstitucionalidade. A Lei Municipal número 9.319 de 2007 estabelece no seu artigo 5º que compete à Guarda Municipal de Belo Horizonte, inciso 6, atuar na fiscalização, no controle e na orientação do trânsito e do tráfego, por determinação expressa do prefeito. E com base nesse dispositivo legal, o prefeito expediu o decreto número 12.615 de 2007, regulamentando a atuação da Guarda Municipal no trânsito e estabelecendo 2 critérios. Primeiro, que a Guarda Municipal deveria destacar um efetivo próprio para as ações de trânsito. E segundo, que esse efetivo deveria passar por um prévio e específico treinamento. Estes, então, foram os dispositivos legais que levaram a ação direta de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Da mesma forma que no Supremo Tribunal Federal não houve consenso sobre a questão, por ocasião do recurso extraordinário, cabe destacar que também no Tribunal de Justiça de Minas Gerais os desembargadores divergiram entre si, alguns deles entendiam que esta lei municipal não deveria ser aceita no seu sentido amplo, de que a Guarda Municipal pudesse lavrar autos de infração, mas apenas coordenar o trânsito, e por votos apertados chegou-se à decisão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais de que a Guarda Municipal poderia sim lavrar autos de infração e efetivamente fiscalizar o trânsito na cidade de Belo Horizonte. Por que se questiona a atuação da Guarda Municipal no trânsito? Existem 2 aspectos legais a serem observados. Primeiro é o disposto no artigo 280, parágrafo 4º do Código de Trânsito Brasileiro, e em seguida o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição Federal. Em relação ao Código de Trânsito Brasileiro, o que nós temos é a disposição no artigo 280, segundo o qual o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário seletista ou ainda policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. No caso do policial militar, a Polícia Militar faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, a sua missão de fiscalização decorre da própria missão constitucional de polícia ostensiva e preservação da ordem pública, tendo em vista que a legislação infraconstitucional da PM prevê que o policiamento ostensivo de trânsito faz parte da polícia ostensiva, e aí então não há o que se questionar o fato do policial militar, dentro das suas funções, também executar a fiscalização de trânsito. Em relação ao servidor civil, é que merece aqui uma análise bem atenta, porque não é qualquer servidor civil que pode ser designado como agente de trânsito. Isto porque na Constituição Federal, no seu artigo 37, inciso 2, nós temos que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em lei. Ou seja, toda vez que alguém assume um cargo ou emprego público, há necessidade de que as suas funções sejam devidamente descritas na complexidade do seu cargo ou emprego. Eu não posso, por exemplo, contratar alguém para um determinado cargo ou emprego e desviá-lo depois para uma atividade que não faz parte daquele cargo ou emprego que foi criado. E no caso da Guarda Municipal em específico, o artigo 144, parágrafo 8º, prevê que os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Isto significa que a Guarda Municipal, originariamente, tem uma função patrimonial, tem a função de proteger os bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. A discussão, então, gira em torno desse dispositivo constitucional. Até que ponto eu poderia, dentro das competências da Guarda Municipal, incluir a questão da fiscalização de trânsito. Por esse motivo é que nós retornamos aí à origem da decisão do Supremo Tribunal Federal. A Lei de Belo Horizonte estabeleceu que, além de criar a Guarda Municipal para a proteção dos bens, serviços e instalações, aquela Guarda Municipal também fiscalizaria o trânsito. Isso foi questionado junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o seu resultado foi improcedente e aí houve recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal para que o STF se posicionasse a respeito. A decisão, portanto, do Supremo Tribunal Federal, que foi divulgada recentemente, foi pela improcedência do recurso extraordinário do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. E quais são as implicações jurídicas dessa decisão? Como eu falei no início, ela não é um permissivo legal automático. A primeira implicação é que houve o reconhecimento pelo STF da constitucionalidade do Estatuto da Guarda Municipal do município de Belo Horizonte. Embora essa decisão acabe trazendo reflexos para outros municípios. Quais são esses reflexos? O primeiro reflexo é que foi firmado o posicionamento do STF em casos semelhantes. Existem mais de 20 casos que questionam leis locais sobre a atuação da Guarda Municipal no trânsito e agora o STF se firmou o posicionamento a respeito. E a outra implicação jurídica é que mesmo aqueles municípios que ainda não têm legislação a respeito poderão, entendendo o posicionamento do STF, adotar a mesma sistemática, utilizando a Guarda Municipal na fiscalização de trânsito. Vejamos agora qual é a relação desta decisão do STF com a Emenda Constitucional 82 de 2014 e a Lei nº 13.022 de 2014. A Emenda Constitucional 82 é a que incluiu o parágrafo 10 do artigo 144 da Constituição Federal, tratando sobre a segurança viária e reconhecendo a profissão do agente de trânsito que deve ser estruturada em carreira. Uma preocupação que eu tenho ouvido dos agentes de trânsito é que a possibilidade de atuação na Guarda Municipal de Trânsito viria diminuir a importância do trabalho do agente e até ocupando o seu lugar em determinados municípios. Eu vejo o contrário. Na verdade, o agente de trânsito deve atuar em conjunto com a Guarda Municipal para aumentar a segurança viária e permitir uma fiscalização mais intensa em cada cidade. Eu até acredito que se o município optar por utilizar só a Guarda Municipal no trânsito, até para diminuir as despesas, para ter um cargo só que faça as duas funções, isso vai ser um prejuízo no final das contas, porque vai retirar a Guarda Municipal que tem uma missão específica, que é a proteção dos bens, serviços e instalações, para fazer a atividade de fiscalização e operação de trânsito, que é uma atividade que requer um treinamento específico, requer uma dedicação específica, requer um trabalho cotidiano muito mais amplo. O que eu vejo hoje com a decisão do STF é a possibilidade de que a Guarda Municipal, dentro do seu serviço de proteção dos bens, serviços e instalações, possa, quando se deparar com uma infração de trânsito, lançar mão da fiscalização, punir o infrator por conta da desobediência à legislação de trânsito. Mas essa fiscalização seria uma fiscalização eventual. O agente de trânsito continua tendo uma importância fundamental, porque ele é o que estará trabalhando diretamente o tempo todo com a fiscalização e a operação de trânsito. É claro que em alguns municípios que já tem a Guarda Municipal fazendo trânsito, muito provavelmente haverá uma dificuldade maior de se criar um cargo próprio de agente de trânsito. Mas naqueles em que os dois cargos
já coexistem e já convivem, eu acredito que não vai se alterar em nada. Eu até sou partidário de que o cargo de agente de trânsito seja criado em todas as outras cidades, em vez de utilizar somente a Guarda Municipal, de acordo aí com o que eu expliquei. Em relação à Lei 13.022, que criou o Estatuto Geral das Guardas, ela regulamentou o artigo 144, parágrafo 8º da Constituição para todo o país, permitindo a fiscalização de trânsito no seu artigo 5º, inciso 6. Vejam que essa lei é de 2014, a ação direta de inconstitucionalidade contra a lei de Belo Horizonte foi julgada em 2010 e somente agora em 2015 a decisão do recurso extraordinário. Ou seja, a lei foi publicada nesse ínterim entre a ação direta de inconstitucionalidade e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o ministro Marco Aurélio chegou a citar tanto a emenda constitucional quanto a Lei 13.022, porque, na opinião dele, a fiscalização de trânsito pela Guarda Municipal deveria se limitar àquelas infrações que colocassem em risco ou criassem um dano aos bens, serviços e instalações do município. Um veículo estacionado sobre o passeio, sobre um jardim público, ele não entendia que a Guarda deveria fiscalizar todas as infrações de competência municipal. Esse foi o voto do ministro Marco Aurélio, relator, não foi o voto que venceu, a votação foi apertada, houve um voto de desempate do presidente do Supremo Tribunal Federal e aí se decidiu que a Guarda pode fiscalizar qualquer infração. Por isso, a imprensa noticiou dessa maneira, que pode fiscalizar qualquer infração. Essa qualquer é em relação à ideia inicial do ministro Marco Aurélio, que seria só aquelas voltadas à proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. Ressalto então que é qualquer infração que tenha relação com a fiscalização municipal. Nosso último tópico é o cenário atual frente a todas as questões aqui apresentadas. Vimos que o Supremo Tribunal Federal não inovou na ordem jurídica. O que houve foi uma decisão num recurso extraordinário que entendeu como constitucional uma lei municipal de Belo Horizonte. Como a possibilidade da GM atuar no trânsito já consta de uma lei federal, que é a Lei 13.022, que está sendo questionada junto ao STF numa ação direta de inconstitucionalidade, nós podemos dizer que a atribuição de competências da Guarda Municipal no Trânsito, dada por esta lei, deve muito provavelmente ser declarada constitucional, porque o Supremo já expôs o seu entendimento. E, além disso, haverá a necessidade de adequação da legislação municipal, de forma que em cada estatuto da Guarda Municipal seja prevista a sua atribuição para atuar no trânsito. O que estabelece, então, a possibilidade da Guarda Municipal atuar no trânsito não é a decisão do Supremo Tribunal Federal, e sim a Lei 13.022 de 2014, além de, eventualmente, leis municipais que tratem do tema. Na Lei 13.022, o artigo 5º estabelece que são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Inciso 6. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas, nos termos da Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente, mediante convênio, celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal. Vejam, portanto, que a Guarda Municipal pode ou ser o próprio órgão de trânsito do município ou atuar mediante convênio com este órgão de trânsito. Concluindo, como eu disse no início, a decisão do Supremo não é um permissivo legal automático. A partir de agora, existem algumas providências a ser adotadas nos municípios que já têm a guarda ou pretendem ter a guarda trabalhando no trânsito. Primeiro é a adequação do Estatuto da Guarda Municipal para incluir, dentre as suas atividades, a fiscalização de trânsito. A partir daí, a administração municipal pode escolher se prefere ter a Guarda Municipal como seu próprio órgão de trânsito, e isso deve ser estabelecido na integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Se ela ainda não ocorreu, deve ser atendido o que está previsto na Resolução CONTRAN 296 de 2008, ou se o município já é integrado, pode ser reformulado de modo que a Guarda Municipal seja o órgão de trânsito do município. Isso significa que o seu funcionário vai lavrar o auto de infração, fazer a fiscalização, e a instituição Guarda Municipal é que vai efetivamente aplicar as multas de trânsito aos infratores.
Se o município não estiver integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, essa é a regra. Se ele já estiver integrado, aí então haverá necessidade de um convênio entre a Guarda Municipal e o órgão municipal de trânsito, para que somente a partir desse convênio ela passe a ser considerada o seu agente de trânsito no município. E pode também, se houver interesse tanto da Prefeitura quanto do Estado, firmar convênio entre Guarda Municipal e o DETRAN para que seja efetuada a fiscalização das infrações de competência estadual. Aqui então essa videoaula sobre a atuação da Guarda Municipal no trânsito. Espero ter sido esclarecedor para aqueles que se interessam pelo tema. Até a próxima.